Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast Antiga e Conexões. Somos um grupo de estudos e pesquisas dedicado à antiguidade greco-romana e às suas recepções. O grupo nasceu na Universidade Federal do Paraná, sob coordenação da professora doutora Renata Sena Garrafoni, e reúne estudantes de graduação e pós-graduação em Roma. Nosso trabalho, no entanto, vai além da universidade. Busca uma abordagem interdisciplinar e quer dialogar também com o público em geral. Para isso, divulgamos nossas pesquisas no nosso blog, nas redes sociais e agora também neste podcast. No último semestre, investigamos o mito de Orfeu e suas recepções na música e no cinema. E foi justamente essa experiência que nos inspirou a criar mais um espaço de divulgação científica. Então, fique com a gente para conhecer nossos membros, nossas pesquisas e descobrir novas formas de conexões entre o mundo antigo e o presente. Olá, pessoal. Eu me chamo Alexandre Kozer e estou com vocês nesse programa como entrevistador pela segunda vez. Recebo aqui as pesquisadoras Camila, Elô e Luana. Olá, pessoal. Como vocês estão? E eu gostaria de começar com esse programa perguntando para vocês o que fez vocês estudarem História Antiga e como vocês se envolveram com esse tema, em segundo lugar, da nossa pesquisa do Orfeu. Acho que podemos começar com a Luana. O que me fez estudar a História Antiga, eu acho que eu assisti muito a Múmia quando era criança, joguei muito Tomb Raider, eu queria ser arqueóloga, mas daí eu virei historiadora. Então, meu gosto pela História Antiga começou antes, né, da graduação, e é interessante, né, porque foi perpassado por essas recepções ali nas produções culturais. Então, na graduação, eu acabei ali passando por outros temas, né? Tentei um pouco, mas sabia que eu ia ficar na História Antiga, que é o que eu estou atualmente, né, estudando, e ainda vou continuar. Então, e o que fez, né, me envolver no Orfeu, né, na pesquisa do Orfeu, eu e a Camila, nós fizemos o texto da Eurídice, né? E eu achei bastante interessante, né, essa figura feminina ali, um pouco obscura naquele mito, mas também que tem uma outra releitura ali nos filmes, que a gente vai acabar trabalhando, né, em nossos textos individuais, o filme do Orfeu Negro, de 59, e o filme de 99. Então, a gente acaba explorando essa figura que eu acho bem interessante. Eu gosto de trabalhar figuras femininas, então eu acho que foi meio que isso. Legal, muito bom. E você, Elô? Então, eu comecei na História Antiga quando eu entrei na graduação, como a Luana também, desde, sei lá, meus 12 anos, eu olhava o livro didático e falava, eu quero ser arqueóloga, eu quero ser arqueóloga. Só que aqui no Paraná a gente não tem, ou pelo menos não tinha até quando eu fiz o vestibular, uma faculdade em arqueologia. Então, eu vim para a História. E quando eu entrei no curso, eu queria muito ou estudar História Antiga ou História Indígena, porque, enfim, as duas casavam com a arqueologia. Só que aí eu conheci a professora Renata e a disciplina dela, me encantou, assim, um nível maravilhoso, assim, falei, não, agora eu quero História Antiga. Eu fiz História Antiga também, na pandemia e tal, e eu lembro que, agora eu vou mandar minhas referências, que para mim é uma diva maravilhosa, que é a Pérola, que também foi orientada pela Renata, e a gente tinha que fazer uma resenha daquele trabalho dela, acho que foi a tese do doutorado. E eu li e falei, gente, estou apaixonada por Pompeia. E eu acho que na resenha a professora Renata percebeu que estava apaixonada por Pompeia. E ela me mandou um e-mail falando, eu percebi o seu interesse em Pompeia, não quer trabalhar com Pompeia? Aí eu falei, quero, quando começamos, assim. Foi algo que me deixou muito feliz, porque realmente eu adorava a História Antiga. Eu desde sempre queria entender o que estava acontecendo, só que daí eu entrei em contato com a chave da recepção. E como eu sempre gostei muito de cinema também, claro que não do viés crítico, assim, porque eu sempre gostei de cinema mais comercial. Então, eu fui assim, nossa, eu acho que eu posso estudar recepção em algum outro caminho. E fazendo o levantamento que a gente fez, encontrei a referência do meu filme e falei, eu vou estudar isso.
Então, ao longo da graduação inteira, eu estudei esse filme que eu estudo, que é Os Últimos Dias de Pompeia, já fazendo propaganda do meu trabalho para os nossos caros ouvintes. E agora eu estou continuando com isso no mestrado, então é um interesse que eu tenho. Então, o meu interesse por Orfeu, ele vem muito dessa relação com o cinema, porque, enfim, essa minha pesquisa ela já traz o cinema, e quando eu descobri o filme, muito antes da gente propor essa questão do projeto de pesquisa coletiva para o blog, eu já tinha assistido o filme de 59, 58, da década de 50, que ele trazia essa questão já ali para o Brasil, enfim, do começo do século XX. Eu achei isso muito interessante. E daí, quando trouxeram essa proposta, eu fiquei muito animada, porque eu ia poder oficializar os meus pensamentos sobre o filme. E eu acho que é uma obra, assim, incrível, porque é considerado o nosso primeiro Oscar por muitas pessoas, por mais que ele tenha ido para a França. Então, é muito incrível pensar que o primeiro Oscar brasileiro foi para um filme que faz a recepção de um mito para o contexto brasileiro da época, e não só da época, que ele pode ser atualizado a cada momento, assim. Então, essa foi minha impressão quando a gente começou a trabalhar o Orfeu. O teu impulso. Legal. E você, Camila, como é que foi? O meu interesse em história antiga, ele, assim como as das meninas, ela vem de muito antigamente, assim, quando eu era já criancinha, assim. Eu gostava de Grécia, eu gostava de Roma, eu gostava principalmente de mitologia, né? Eu sou parte da geração Percy Jackson. E eu gosto muito do filme da Múmia também, então estamos juntas, Luana. Mas eu sempre gostei, né, principalmente de mitologia. E quando eu entrei na faculdade, eu tive aula com a professora Renata no primeiro semestre, e eu queria logo fazer um IC com ela, no começo eu tinha a ideia de trabalhar um livro, né, recepção, mas ela falou, vamos começar direto na fonte, depois você vê se quer continuar com a recepção. E aí eu fui para Homero, né? Ilíada no começo, agora estou trabalhando com Odisseia. Então eu acho que, de certa forma, eu continuei com o meu interesse de quando eu era criança, né? Que é trabalhar mitologia, porque agora eu trabalho com as deusas. Só que agora eu trabalho com a questão das mulheres, assim. Então é uma coisa que eu nunca imaginei que eu trabalharia quando eu era criança. Sobre o Orfeu, eu me envolvi mais com o tema quando a gente começou a trabalhar ele aqui no grupo mesmo, porque antes eu tinha a ideia do Orfeu, eu sabia quem era, mas mais uma ideia pop assim dele, né, em música e tudo mais, filme. Então, quando a gente começou a trabalhar com Orfeu no filme, como a Luana falou, a gente está trabalhando a Eurídice, porque também tem a ver com essa questão das mulheres que eu trabalho na IC, né? Então eu achei interessante trabalhar essa mulher que por muito tempo nem existiu muito, assim, né, no mito do Orfeu. Então, eu achei que ela era uma figura interessante, né, de não só a Eurídice, mas também a oposição que ela faz com a Mira, né, nos filmes, que é uma personagem criada depois. Então, é uma coisa interessante que a gente trabalha nos textos. Que tira até um pouco a mulher desse lugar de mero objeto do desejo e do cuidado do Orfeu, né? Mas antes de passar para a próxima pergunta, eu queria voltar na Luana e te perguntar, Luana, você disse o que te fez chegar na história antiga, mas é claro que entre o sonho e a realidade tem um gap, assim, né? O que é que te fez ficar na história antiga? Acho que isso a gente ainda não ouviu, se você puder complementar. O que me fez ficar? A professora Renata, principalmente, porque eu amei as aulas dela na graduação. Eu queria muito estudar Egito, né? Mas estava meio... Aqui, né, não é um grande centro de estudo de Egito, mas daí a professora Renata falou, olha, tem um templo de Ísis em Pompeia. E, nossa, eu amei aquilo, virou meu tema de monografia. Mas, como eu sou um pouco eclética, né, eu estudei várias coisas diferentes durante a graduação e depois eu quis mudar durante o mestrado, né, eu comecei a estudar joalheria de estilo arqueológico e para o doutorado, né, para o desespero, não sei se é desespero da Renata, né, mas eu vou também mudar de tema, estudar história ambiental na antiguidade, mas eu acho que é isso que é a graça para mim, sabe? Explorar essas possibilidades e esses interesses diversos. E eu acho que também o tema da recepção, né, sempre foi muito interessante para mim, porque é essa aproximação, né, que a gente tem dessa antiguidade com
essas recepções posteriores e até mesmo na antiguidade, né, como eu estudei na minha monografia. Então, eu acho que o que me fez ficar é justamente esses amplos interesses que eu tenho em história antiga, porque eu gosto de várias coisas diferentes e acabo me perdendo às vezes, mas eu acho que essa que é a graça, sabe? Para mim, então eu acho que é isso. Claro, eu acho que nunca é só a história pela história, né? É sempre a história pelo que ela pode nos proporcionar enquanto seres humanos ou numa perspectiva maior, né? Legal, que bom. Muito obrigado, gente. E agora, passando para o nosso tema de debate do Orfeu, de fato, eu queria saber um pouco mais de como vocês desenvolveram essas pesquisas específicas sobre a recepção de Orfeu aqui no Brasil e de quais foram os resultados principais que vocês acharam, né? Acho que podemos talvez começar com a Elo, que fez uma pesquisa mais genérica sobre o filme, e depois passando para vocês verificar sobre o específico personagem da Eurídice, assim. Tá, então eu fiz uma pesquisa mais sobre a temática religiosa, porque eu sou uma pessoa adepta à religião de matriz africana, eu sou umbandista, então para mim a representação de como isso estava ali no filme aparecendo foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque são cenas bem importantes que o filme traz isso. E aí tem toda essa minha questão de trajetória pessoal envolvida com a questão, e também tem a pesquisa que eu fiquei, gente, como assim não existem textos falando nada sobre isso especificamente? O que encontrei foi do filme mais antigo, assim, que realmente é um pouco mais problemático nesse sentido, porque ele só traz um terreiro de macumba, que eu até comento no texto do blog, bem entre aspas, assim, que ele não faz uma diferenciação religiosa, para ele candomblé e umbanda parece que é a mesma coisa, ele mistura. Então, e sem contar que existem vertentes de Umbanda, existem, várias apropriações diferentes de religiões de matriz africana ao longo do Brasil inteiro, então é uma coisa que a gente sente essa falta, mas como ele foi um filme produzido para o público francês, é relativamente entendível isso, porque eles queriam vender a ideia de uma religião afro. Então, até aí eu fui. Só que quando chegou no filme do Cacá Diegues, eu fiquei pensando, tá, e cadê os trabalhos sobre isso? Porque também continua sendo central. E agora é sobre uma nova perspectiva, que é a questão das religiões, principalmente o candomblé, eu sinto ali, tem Umbanda também, mas em confronto com o avanço do neopentecostalismo, acho que eu falei certo, uma palavra muito comprida. Então, porque são personagens que, dentro da própria família dele, que estão muito em conflito por causa dessa religião. Que a mãe quer permanecer em uma e o pai está se convertendo, então acaba trazendo muito essa problemática. E na própria caracterização dos personagens, assim, eu fiquei fascinada vendo, meu Deus, o Orfeu é filho de Ogum, meu Deus, ele tem o Beira-Mar junto também. Tanto que a gente até brincou que, como eu tenho Beira-Mar e ele tem Beira-Mar, a gente seria meio irmão. Então, assim, foi uma coisa muito, muito incrível descobrindo essa faceta do filme. Porque tá ali e, ao mesmo tempo, é uma coisa que os autores não estavam trabalhando tanto. E eu ter essa oportunidade de trabalhar desde esse lugar que eu tô, eu achei muito incrível. Se eu puder te forçar algumas reflexões nesse momento, mas eu não sei se você já leu um texto do Greg Wolfe, que fala sobre deseuropeizar as leituras sobre a religião greco-romana, né? No sentido de que a gente tem na historiografia uma interpretação muito clássica de que o paganismo antigo era uma religião pragmática, de Estado, etc. E ele nos chama a esse diálogo com as práticas religiosas de outras vertentes culturais, não para fazer o que se fez já no século XIX, que era associar o passado remoto da Europa com um suposto primitivismo das culturas não europeias no mundo, mas para usar de arcabouços fenomenológicos, né, existenciais, experiências dessas religiões de outras matrizes, como vias teóricas de aproximação para práticas descritas, né, nos documentos antigos, que a gente às vezes não consegue entender direito. Você acha que o filme faz, em alguma medida, essa aproximação de que, bom, esse mito tão, né, esse orfismo religioso e pagão antigo era não aproximado ao cristianismo, mas talvez, em alguma medida, dialogava com aspectos das religiões de matrizes africanas?
Só pelo ensaio. Eu achei uma posição legal, assim, um posicionamento interessante. Porque esse é um ponto que os autores que falam sobre o público francês estar interessado no filme falam exatamente isso, que é uma religião que ela tem muito transe, tem muita música, tem muita performance. E é uma coisa que a gente vê carregada na religião antiga. Então, eu sinto que tem essa relação muito próxima com essa questão. Até porque é o atabaque que faz a pessoa incorporar. E na religião antiga era a música que fazia a pessoa entrar em transe. Até para os nossos ouvintes que não são da área, o bacanal, ele era o quê? Era várias pessoas bebendo vinho, rodando até entrar em transe. Não é o que comumente a gente entende por bacanal. E a incorporação mediúnica nas religiões, a gente não bebe e não fica rodopiando. Mas, dependendo da entidade, ela rodopia também. Vamos fazer esse adendo. Mas não é esse o ponto. Para a gente incorporar, a gente também tem que passar por alguns rituais específicos, principalmente com a música. A música ajuda bastante. E é um momento de transe que você deixa de controlar você mesmo, como acontecia nos rituais antigos. Então, acho que sim, tem muito essa relação. Até porque rompe com essa ideia cristã, que você não vai acessar o pós-morte estando encarnado. Você só vai encontrar a vida depois da morte se você morrer, pela ideia cristã tradicional, assim, católica, enfim, de todas as vertentes. Agora, religiões antigas, o Orfeu desce para encontrar a amada dele. Ele está indo para o mundo dos mortos. Onde a gente encontra isso hoje em dia? Religiões de matriz afro, principalmente. Candomblé não tanto, porque ele é mais ligado aos orixás, né? É mais a Umbanda, você conversa com o morto. O centro espírita, você vai lá conversar com um parente que já morreu. Então, a gente tem muito essa relação. E eu acho muito interessante trabalhar isso também na questão brasileira, porque eu sinto que tem essa relação entre antiguidade e Brasil também por causa disso, porque no dia a dia, assim, a gente não tem tanto medo de ver espírito, assim. A gente vê esse negócio no filme de terror, ai meu Deus, que horror. Mas a gente adora uma historinha de fantasma, assim. Quem que nunca foi no interior e ficou, nossa, adoro história de visagem, que meu tio me conta, que minha avó me conta. Então a gente tem essa relação, assim, mais mística com a morte. Então acho que tem essa conexão. Uhum. O Orfeu é mais brasileiro do que parece, né? Legal. E para vocês, meninas, Camila e Luana, como foi se aproximar do tema que vocês escolheram, que é a representação da Eurídice, e o que vocês encontraram de mais importante? Eu acho que quando a gente começou a trabalhar com essa questão da Eurídice, o que mais me chamou a atenção foi quão poucos textos a gente achou sobre a Eurídice, né? Então, tem muito material bibliográfico sobre os filmes do Cacá Diegues, sobre o filme de 59, mas tem pouco material sobre a Eurídice em si, ou mesmo das mulheres, né, nesses filmes. Então, eu achei isso uma coisa interessante, que dificultou um pouco também o nosso trabalho, mas que o que ajudou, eu acho, bastante foi a discussão que a gente teve no grupo, assim, né? Que a gente apresentou um pouco do que a gente estava pensando até aquele momento. Aí a galera trouxe também novas perspectivas, né? Inclusive, eu acho que no texto da Luana aparece um pouco mais do que a gente conversou naquele dia. Eu acho que é isso, assim, o processo da pesquisa, né? Sobre os resultados, eu acho que o que mais me chamou a atenção e o que mais tem no meu texto é sobre essa rivalidade e essa oposição que o filme faz, né, entre a Eurídice e a Mira. E porque, principalmente no filme do Cacá Diegues, ele escala uma atriz de pele mais clara no papel da Eurídice, né? Enquanto que o papel da Mira, ela fica com uma atriz de pele mais escura. Então, os textos que eu encontrei sobre o filme do Cacá Diegues, que trabalhavam essa questão de raça e gênero, eles falavam muito isso, né? De como essa escolha, ela meio que reforça esse ideal da branquitude, né? De que a mulher que ela chega mais perto desse padrão branco, ela é a mulher para casar, é a mulher do amor verdadeiro, assim, né? Então, essa é uma coisa que chamou a atenção, que tem bastante no meu texto. E outra coisa que chamou a atenção também foi a rivalidade feminina que tem no filme do Cacá Diegues. Porque no filme de 59, a Eurídice, ela chega no Rio de Janeiro e ela vai para casa de uma prima dela, se eu não me engano, né?
que é a Serafina, e elas são super amigas, assim, são super próximas, a Serafina ajuda ela, mas no filme do Cacá Diegues, ela chega no Rio de Janeiro, e ela fica com uma tia dela, que eu não lembro o nome agora, mas é uma relação muito mais de disputa, assim, né? Porque a tia dela, ela também é meio apaixonada no Orfeu, então ela tem essa rivalidade com a tia também. Então é uma coisa que me chamou a atenção e que eu espero conseguir encaixar no texto ali. Não está bem terminado ainda, mas eu vou tentar incorporar no texto também. Legal. E você, Luana? No meu texto, como a Camila também colocou, o que eu achei mais interessante foi esse contraste entre a personagem da Eurídice e a personagem da Mira, né? Então, até então, uma personagem inexistente no mito, e pensar por que ela está ali, o que poderia significar essa presença dela. E como a gente discutiu ali nas reuniões com o grupo, poderia significar algumas coisas, né? Como uma dicotomia cristã, né? Uma leitura cristã entre pecado e a pureza, né? A pureza sendo a Eurídice e o pecado a Mira, já que elas são apresentadas de formas bem distintas, né? Até mesmo pela aparência delas, né? A Eurídice, no filme de 59, ela parece aquela mocinha do interior com um vestidinho ali branco, enquanto a Mira, ela já vai aparecer de uma forma mais sensual, já mais imponente, né? E ela está muito mais à vontade naquele ambiente do carnaval e com o Orfeu, enquanto a Eurídice já é aquela moça mais contida. E então poderia ser isso, ou poderia ser talvez retomando ali os antigos, né? Pensando naquela dicotomia, aquele contraste entre Apolo e Dionísio, talvez, com a Mira, talvez representando aquelas bacantes que matam o Orfeu, né? Porque ela faz isso no final, spoiler. Mas também eu acho que tem essa leitura, né? De que a Eurídice é bem celestial, enquanto a Mira poderia ser esse mundano, né? Para essa inspiração do Orfeu. Então, a gente tentou trabalhar isso, né? No primeiro texto, nós fizemos uma discussão mais geral sobre os filmes, né? Contextualizando, até porque os filmes eles vão ter como base a peça Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes, que por si só também tem uma tradição muito grande, né? De representações ali desse mito nas óperas italianas, né? Que o Moraes ele vai ter acesso além do mito. Então, a gente tentou dar essa contextualizada para trazer depois a Eurídice nesses filmes e pensar, né, principalmente nessa chave ali da Mira e Eurídice. Algumas coisas que eu acho bem interessante, que pulam quando a gente, assim, pulam aos olhos, né? Quando a gente compara a antiguidade com o presente, é que, bom, eu fiz os textos sobre a literatura latina, que é onde se consolida o mito pela primeira vez. E em nenhum dos mitos se diz que o amor de Orfeu por Eurídice era uma coisa racional, boa, bonita, que era digno, que era alguma coisa assim. Pelo contrário, né? Na maioria das vezes, o mero fato de ele amar essa mulher já é, por si só, uma coisa lá não tão boa, mas, ao mesmo tempo, concretiza, claro, essa loucura meio cômica, meio dramática, que inspira a poesia elegíaca e tal. Mas aí, na vida moderna, parece que, né, na nossa vida contemporânea, na realidade, né? Parece que eles dão uma segunda cara para o mito, dando pelo que vocês falam, né, criando essa oposição entre a mulher para casar e a mulher que não é para casar, né? E aí já tornando o próprio amor de Orfeu algo legítimo, digamos assim, né? Coisa que para os romanos é meio questionável, né? Então, bem interessante isso que vocês comentaram da oposição entre os femininos, assim. Acho que é uma forma da gente digerir, né, essa cultura. Muito obrigado pelas falas de vocês hoje. Acho que foram todas bem interessantes para todos nós que aprendemos com vocês. E só para terminar o nosso podcast, eu gostaria de fazer uma última pergunta um pouco mais pessoal, que é: qual é, para vocês, a importância de se estudar a história antiga no Brasil de hoje? Podemos começar com a Camila agora, fazendo o caminho contrário? Tem uma importância muito política, eu acho, de que os clássicos eles são considerados clássicos porque muita gente vê eles como um modelo, né, de comportamento, de como a política e o social deve ser. Então, eu acho que quando você
abandona os clássicos e deixa ele nesse lugar conservador que ele esteve por muito tempo, acaba que tem repercussões na nossa vida, né? Então, eu acho que estudar os clássicos hoje no Brasil é importante para a gente mostrar que não, os clássicos não eram essa coisa assim branca, né? Heteronormativa. Ela tem outros aspectos, tem outras interpretações. E, numa chave mais pessoal, eu acho que é importante estudar porque é legal, gente. Eu acho que é divertido, eu acho que a galera tem que vir pros clássicos também. Legal. Elô? Agora eu vou fazer meu manifesto pelo estudo dos clássicos no Brasil. Primeiro que a antiguidade não é europeia, então eu sou contra você falar que a antiguidade... Melhor, quem estuda a antiguidade é eurocentrado. A antiguidade não é europeia. Geograficamente, a gente já sabe que a Grécia estava num limbo. Não existia conceito da Europa. Então, a gente também tem que reivindicar esse passado para a gente, porque nós também, agora não no sentido de herdeiros, nós não herdamos tradições, porque, enfim, como estudiosa de recepção, eu sou contra essa ideia. Mas a gente tem essa relação com esse passado, seja pela forma da dominação colonial, seja pela forma da resistência. Então, a gente vai ter que lidar com esse passado de alguma forma. Então, querendo ou não, a gente vai ter que estudar isso em algum momento, porque só ficar recusando a antiguidade não ajuda em nada. A gente tem que pegar, olhar para esse passado que a galera está usando, porque a galera está usando. Inclusive, vou citar o trabalho de uma colega que, infelizmente, não lembro o nome dela, mas... Aí, então, eu vou colocar a referência dela aqui, que se eu achar, e eu acho que eu vou achar, que ela estudou como os manuais de retórica dos romanos continuam sendo usados na política contemporânea brasileira, em coisas que a gente nem imagina, porque a gente acha que a bobeira da cabeça do político foi um negócio disso, mas é uma retórica que já era usada pelos romanos. Isso no nível político, no nível social existem outras formas, assim. No nível cultural nem se fala, porque a gente está falando de um produto cultural, que é o Orfeu, que usou a antiguidade para se vender. Eu, como estudiosa do cinema, eu falo isso, mas, gente, eu não sou tão estudiosa do cinema, assim. Faço meus adendos. Eu, como estudo recepção nos filmes, eu vejo como isso também serviu como um entretenimento, mas um entretenimento carregado de discurso. Então, a gente tem que estar atento para isso, porque a gente não pode só aceitar que as pessoas usem a antiguidade. A gente não só vai se apropriar da antiguidade, como a gente também vai estudar, enfim, vai fazer todos esses movimentos que as outras pessoas estão fazendo, a gente também pode fazer e deve fazer, porque é um passado que também é nosso. Eu acho que é isso. Momento de desabafo também. Maravilha. E para você, Luana? Também vou fazer um desabafo e um manifesto junto com as meninas. Eu acho que boa parte de quem estuda, dos pesquisadores da antiguidade já passou por aquele momento, né, de ter alguém questionando por que você está estudando antiguidade. Por que isso acaba entrando na sua cabeça, né? Por que eu estou estudando a antiguidade quando tem outras coisas muito importantes acontecendo atualmente? Mas o professor Fábio Vergara, ele fez uma fala esse ano que foi assim belíssima e foi uma inspiração muito grande. Que a gente pausa, a gente vai colocar o link na descrição. E que ele diz, né, eu acho que a fala era, por que não estudar a história antiga? E eu achei aquilo belíssimo, porque ele vai falar, tá, como pesquisador brasileiro, latino-americano, a gente sempre é questionado por que está estudando história antiga, mas o mesmo não acontece, por exemplo, com um pesquisador estadunidense. Não se questiona isso, porque é visto como esse local da tradição. Mas eu acho que ele fala, né, e eu concordo muito, que estudar a história antiga, então, é se apropriar desse repertório e não ficar apenas importando teorias. A gente colocar a nossa visão de historiadores brasileiros, latino-americanos, enfim, não europeus, né, digamos, mas também criar essas conexões com o presente, colocar outras visões decoloniais. Então, eu acho que, além do que as meninas já falaram, né, que é uma coisa política, afinal... A antiguidade é muito utilizada, né, nesses usos do passado políticos, e a gente tem visto muito disso ultimamente, né? E, então, eu acho que estudos de recepção e usos do passado são uma forma muito importante da gente se colocar nesse debate e questionar, e não só tirar esse clássico ali da Europa, dos Estados Unidos, né, dessa tradição de desfazer disso, e colocar a nossa visão. Então, eu
além de tudo, né, que tem ao nosso redor de antiguidade, né, na arquitetura, produções culturais, entre outras coisas, ainda tem esse fator político e esse fator de que a gente tem que se colocar, senão, se a gente não fizer, não estudar, então a gente vai deixar para os europeus e estadunidenses? Não, né? Eu acho que foi um pouco disso. Desculpa o relato. Pô, legal, não, é muito gostoso ouvir esse tipo de relato. Acho até que, em alguma medida, é inspirador, né? Espero que seja para os nossos ouvintes também. Mas muito bom, muito obrigado, gente, pela participação e você também, ouvinte. Se você gostou da nossa conversa, acompanhe o Antiga e Conexões também nas redes sociais. Estamos no Instagram com @AntigaEconexões e no YouTube. No nosso blog você encontra os links, materiais e referências mencionados nesse episódio, além de muito mais. Fiquem ligados nas novidades e até o próximo episódio. Tchau, tchau.